paz do Senhor, meus amados irmãos, eu sou o pastor Radamés Gonzaga, sou pastor auxiliar aqui da Assembleia de Deus Plena Unção, aqui na Rua Amaral 95, no Andaraí. Nosso pastor presidente é o pastor Marcos Fernandes, não é? Homem de Deus, e nós estamos mais uma vez felizes porque estamos ministrando sobre um tema maravilhoso aqui na nossa EBD. Você é o nosso convidado especial, tá? Aos domingos, não esqueça, às 9 da manhã, EBD, aqui na Plena Unção. A nossa lição de hoje tem como título, tem como tema, riqueza ou pobreza. Isso mesmo, riqueza ou pobreza. Que tema maravilhoso de nós abordarmos, não é verdade? Então, o alvo da nossa lição é entendermos que tudo que nós possuímos, evidentemente, é do Senhor. Isso mesmo, tudo que nós possuímos é do Senhor e a Ele nós devemos entregar. Também refletirmos sobre a soberania de Deus. Deus é soberano em todos os seus caminhos, não é? E especialmente na área econômica das nossas vidas. Deus é soberano na área econômica em tua vida? Pense sobre isso. E também, como alvo da lição, nós temos que exercer a mordomia do dinheiro, quer sejamos pobres ou ricos. Nós vamos entender que, independente de sermos pobres ou ricos, o importante é sermos leais, sermos fiéis àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é o nosso convidado. Vamos lá. O versículo-chave, amados irmãos, que nós trazemos de antemão, está aqui na nossa lição. Vamos acessar a Bíblia Sagrada, né, para embasar. Está em Filipenses, capítulo 4, verso 13. Filipenses, por favor, abra a sua Bíblia. Em Filipenses, capítulo 4, o verso 13, nós estaremos lendo nesse instante, tá? É um versículo bastante conhecido da igreja, que diz exatamente assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está aqui na lição, versículo-chave, tá? Posso todas as coisas, ou tudo posso naquele que me fortalece, em algumas outras versões. Ao lermos esse versículo-chave, nós precisamos entender um detalhe bastante interessante, tá? Nós precisamos ter um certo grau de conhecimento bíblico para não incorrermos no erro, um erro clássico, não é? Um erro de interpretação, na verdade. Esse texto que nós lemos, muito usado por pregadores e supostos pastores mercantilistas da fé, né? Disfarçados de homens de Deus, ele é bastante usado, não é? E aplicado de maneira genérica, de maneira geral. O que é isso, pastor Radamés? É aplicar fazendo com que, ou afirmando que tudo significa qualquer coisa, não é? Tudo significa qualquer coisa que eu e você quisermos. Você entendeu? Vou clarificar. Muitas pessoas pregam o seguinte: olha, amados irmãos, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então, você sendo pobre, você precisa acessar a Deus e tenha ousadia de dizer a Ele: olha, Senhor, tua palavra diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Então eu não quero ser pobre, eu quero ser rico, eu quero ser rico. É a tua palavra, Senhor. E de certa forma, constranger, entre aspas, o Espírito Santo de Deus. Mas, como eu venho afirmando, como eu afirmei, isso é uma visão distorcida da palavra de Deus. Uma das regras áureas, né, básicas da hermenêutica é simplesmente observarmos e levarmos em consideração
o contexto, tá? E eu quero, de antemão, nesse preâmbulo inicial, falar para você do contexto de Filipenses capítulo 4, o verso 13. O apóstolo Paulo não está falando de empoderamento no sentido de querer é poder. Não, 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 não. Esquece isso. Ele não está falando isso. Ele está falando do empoderamento dado pelo Espírito Santo de Deus em meio às necessidades que ele e nós também possuímos, exatamente de contentamento. E como é que eu sei disso? E como é que você sabe disso? No contexto. Filipenses capítulo 4, o verso 11. E o verso 12 diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me. Isso mesmo, a contentar-me com o que tenho. Paulo diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, repetindo, Paulo não está falando de que nós podemos tudo na plenitude da palavra. Não, não é isso. Paulo não está falando de ostentação. Paulo não está falando de riquezas materiais. Paulo está falando que em Cristo nós podemos todas as coisas, no sentido de contentar-se, não é? Contentar-se com o que nós temos, tá? Então, nessa introdução, você fica ligado aí, tá? Não vai a Deus dizendo: Senhor, eu rejeito, eu amarro, eu acorrento, eu não quero, isso. É que tem gente que está acorrentando, amarrando, mas não adianta de nada, não é? Não adianta de nada. Nós bem sabemos que riquezas e honra são coisas dadas por Deus, são dons dados por Deus, são dádivas dadas por Deus, independente de nós solicitarmos de direitos. Ah, Senhor, a tua palavra diz que eu comerei o melhor da terra. Mas você está fazendo por onde? Você é uma pessoa esforçada? Não é somente... Porque senão, aqui para nós, todo cristão seria rico, não é verdade? Então, segundo a palavra de Deus, não há qualquer vantagem, ou segundo a nossa lição, não há qualquer vantagem espiritual dentro de um parâmetro mais específico, amados irmãos. Não há qualquer vantagem em ser rico dentro desse contexto de quando não há fidelidade a Deus, tá? Pelo contrário, há riscos e muitos riscos no caminho. Também não há vantagem espiritual em ser pobre. A questão não é ser rico, não é ser pobre, tá? Em qualquer situação, tá? Dentro desse contexto, nós precisamos manter a nossa fé. Essa fé que atua pelo amor. Está aqui na nossa lição essa realidade, tá? E termos o contentamento em qualquer que sejam as circunstâncias. A fé, evidentemente, atua pelo amor e a sabedoria que nos leva o uso, né, daquilo que nos é dado por Deus. Preste bem atenção nisso que eu vou lhe falar agora. O cristão possui pelo menos 3 inimigos, não é? 3 inimigos principais: o diabo, o mundo e a carne. Vou repetir: o diabo, o mundo e a carne. Você sabe qual é desses 3, ou qual desses 3 é o mais perigoso? Pensa com você, qual o mais perigoso? É o diabo? É o mundo? É a carne? Vou te dizer agora. O mais perigoso é a carne, amados irmãos. Simplesmente porque ela
nós negligenciamos. Ela trabalha contra o espírito, ela milita contra o espírito e é o nosso inimigo que nós mais negligenciamos na hora de combatê-la. A carne é o nosso maior inimigo, mas é ela que nos inclina para aquilo que chamo particularmente, evidentemente, é uma coisa minha, de infernais ismos. Vou repetir, infernais ismos. Dentre eles, o hedonismo, que é uma filosofia ligada à questão do prazer, não é? Que o bem principal do ser humano, o objetivo principal, primordial do ser humano é o prazer. O materialismo, que é uma realidade em muitas igrejas. O consumismo, ó, tá chegando aí o Natal, hein? Vigia, vigia, irmão, vigia, irmã. O consumismo vai estar aflorado agora nesse mês de dezembro. Vem o Natal, vem o Ano Novo, os irmãos enchem os shoppings da vida, né? Vão, gastam, passam aquele objeto de plástico, sabe? Sabe o que eu estou falando? Aquele objetinho desse tamanho aqui, que dá a impressão que você não está gastando nada. Vai lá, passa aí. É aproximação ou de outra forma? É aproximação. Aí faz assim, tum. E dá a impressão que a pessoa não está gastando nada. E quando chega o mês de janeiro, o mês de fevereiro, e agora? Senhor, me ajuda! Estou aqui padecendo, as contas aumentaram. Sim, mas o que lhe levou a esse comportamento? O consumismo, tá? O imediatismo. Não, eu quero, mas eu quero agora. Nós não sabemos mais esperar. Está tudo dentro desse contexto de riqueza ou pobreza. E também o relativismo. Não, isso é relativo e tal. Gente, vou dar uma dica para vocês, tá? 1 João, capítulo 2, verso 16. A epístola de João, né? 1 João, capítulo 2, verso 16, diz assim: pois tudo o que há no mundo, a concupiscência que você pode interpretar como cobiça. Então vamos lá? Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Prestou atenção aí? Então, amados irmãos, o ponto 1 aqui diz assim: uma palavra aos crentes pobres, e tem como referência 1 Timóteo capítulo 6, do verso 6 ao verso 10. Então acessa a tua Bíblia aí para lermos juntos, tá bom? De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas, muitas cobiças, na verdade, né? E perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Está aqui na nossa lição. Então não é difícil entendermos que Deus não proíbe, Deus é o Deus da prosperidade, Deus quer que os seus filhos vivam bem, que sejam pessoas prósperas, porém, nós não podemos confundir prosperidade com o acúmulo de riquezas. Nós não podemos ser cobiçosos, avarentos. O nosso Deus não pode ser o dinheiro e a
vara de medir ou o termômetro espiritual do crente não pode ser seus bens materiais, suas riquezas materiais. Evidentemente que em algumas igrejas nós já observamos que o que se é pregado envolve esse elemento. Você é rico? Então Deus é contigo. Você é pobre? Então Deus não é contigo. Mas não há embasamento bíblico algum nessa afirmação, tá? Não há. Então, seguindo adiante, nós temos em nossa lição os pobres contentes, Filipenses capítulo 4, verso 12, vou repetir, Filipenses capítulo 4, verso 12, e também no ponto 2, os pobres avarentos, 1 Timóteo capítulo 6, o verso 9 e o verso 10. Nesse momento, eu peço licença a você, não está na nossa Bíblia, mas nós estamos trazendo uma síntese. Nós estamos trazendo aqui um resumo da nossa lição. Você já está acostumado com a nossa EBD e nós temos aí pelo menos 30 minutos para esmiuçar, para te trazer aqui e despertar em você o desejo de estudar conosco, ok? Então, nesse instante, eu quero abrir um parênteses nessa síntese da lição 10, né, para ensinar você uma realidade. Durante muito tempo tem se falado contra o evangelho denominado Evangelho da Prosperidade. Deixa eu fazer uma distinção aqui, porque os erros que se cometem, geralmente se cometem por generalização, porque nós pegamos tudo e colocamos dentro de um saco. Quando nós especificamos, nós lançamos luz sobre o tema. Então, tem se falado em vários lugares, existem podcasts, estudos bíblicos, os mais diversos na internet, no YouTube, que alguém vem e afirma: olha, o evangelho da prosperidade é maléfico, é ruim, é do diabo, é do capiroto, é do unha cinzenta, é daquele que anda na meia-noite. E não tem nada a ver. O evangelho, biblicamente falando, da prosperidade é o evangelho de Cristo. O problema está na nomenclatura. O problema está na confusão que nós fazemos. A nomenclatura correta desse evangelho apodrecido, adulterado, esse evangelho que não é nem evangelho, né, irmãos? Na verdade, não é nem evangelho, diga-se de passagem. É alguma coisa que criaram por aí. Tá? A gente chama de evangelho, mas não tem nada de evangelho. Isso que criaram por aí, a nomenclatura correta seria evangelho de cobiça ou manobra de cobiça, tá? Por quê? Porque se fomenta as riquezas materiais, se coloca dentro das pregações e das ministrações comandos para que as pessoas entendam que devem ser ricas, se pede alguma coisa, presta atenção na manobra, você me dá isso e Deus vai te dar quadruplicado, você traz isso e Deus vai te abençoar dessa maneira, você não pode ser pobre. E aí as pessoas são estimuladas a terem isso que a gente chama de cobiça, as pessoas começam a serem estimuladas a saírem daquela condição e aí caem nessa armadilha, tá? Então, se o evangelho do Senhor Jesus Cristo não for um evangelho de prosperidade, seria de quê? De decadência? De miserabilidade? Claro que não. Independente, aqui é a chave, preste bem atenção nisso que eu vou lhe falar agora. Quando nós nos convertemos, independente de sermos ricos, independente de sermos pobres, nós já somos prósperos no Senhor. Glória a Deus por isso.
Porque prosperidade não tem a ver com nossa condição financeira. Prosperidade é um estado de espírito, tá? Prosperidade é um estado de espírito. Então existem ricos que não são prósperos. Você sabia disso? Pessoas que têm dinheiro, mas não são prósperas. Por quê? Porque não têm uma comunhão com Deus. Você tem comunhão com Deus? Você desfruta de um relacionamento íntimo com Deus? No dia a dia você desfruta da presença dele? Então eu quero afirmar categoricamente que você é uma pessoa próspera. Eu sou uma pessoa próspera, independente, repito, do que temos na nossa conta bancária. Então, a aplicação é muito simples. Não há pecado em ser rico. Pecado é amar a riqueza e o dinheiro. Você vai ver isso em Mateus capítulo 6, o verso 24. Porém, devemos vigiar. Então, eu tenho uma palavra dentro da nossa lição, rapidamente, já estamos encerrando, para os cristãos ricos, tá? Os cristãos ricos. Essa palavra vem também a levantar uma questão bastante singular, que é o orgulho. Isso mesmo, o orgulho. Não é porque Deus tem te abençoado financeiramente, que você vai menosprezar quem não tem uma condição semelhante à sua. Até porque a Bíblia é muito fiel quando ela coloca os humildes ela seleciona, ela caracteriza os humildes como uma classe onde Deus se agrada, não é? Os humildes, como é bonito, você concorda comigo? Como é bonito, não, é lindo ver um cristão que tem uma condição financeira excelente e ao mesmo tempo ele é humilde, ele não ostenta, ele não levanta o seu rosto, fala com todos, é educado. Nós observamos as características de Deus numa pessoa assim. Mas e aquele que é prepotente, altivo, arrogante, que chega aos lugares e seleciona com quem vai falar, com quem não vai falar, que vive dentro de uma bolha, não é? Ali, não, o meu grupo é esse aqui, porque o meu grupo tem dinheiro. Não, irmãos, independente, repito, de termos ou não termos, o importante é termos o caráter de Deus, o caráter de Cristo. É justamente para onde a nossa lição, riqueza ou pobreza, aponta, ok? Então, também uma outra questão é a injustiça social. Segura aí na sua cadeira, se você está sentadinho aí, ou se está no sofá, ou se está na sua cama, onde quer que você esteja. Sabe o que diz Provérbios capítulo 21, verso 13? Ó, quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Não, eu preciso repetir esse texto. Provérbios capítulo 21, verso 13, guarda aí. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Então, esse é o grande motivo pelo qual muitos cristãos ricos não estão sendo ouvidos por Deus. Simplesmente porque se enclausuram, se fecham na sua bolha e não estão nem aí para a necessidade dos outros. Deixa eu te dar uma dica, já estamos encerrando, já vamos para a conclusão. Ó, quantas vezes você já fez uma limpeza aí no seu guarda-roupa? Já viu aí os seus sapatos, aqueles que estão em bom estado, as suas roupas que estão... Não estou falando de roupas rasgadas, sapatos furados, não. Estou falando de coisa boa. Quantas vezes você já foi lá e deu uma verificada pensando naquele irmãozinho que não tem um sapato bom para usar, uma roupa boa para usar?
Qual foi o dia que você simplesmente olhou para alguém dentro da igreja e abençoou esse alguém financeiramente? Você já fez isso? Deixa eu te falar uma coisa. É muito bom fazer isso. A Bíblia diz: é melhor dar do que receber, tá? É melhor dar do que receber. Por que isso? Porque quando nós damos, nós nos parecemos com Deus. Segue essa dica aí, tá? Segue essa dica. Generosidade é uma ferramenta poderosa na mão de Deus. Então, começa a observar. Não estou falando de você sair distribuindo seus bens. Você é uma pessoa inteligente. Mas, mês a mês, olha para alguém, pede direção a Deus, abençoa, seja um abençoador. O nosso Deus é um Deus abençoador. Em quarto lugar, o materialismo exacerbado. Quando nós não temos esse desprendimento, o que é que acontece? O materialismo entra em nossos corações. Por mais que nós por mais que nós não admitamos isso, mas existem muitos cristãos ricos, homens que Deus tem abençoado, que são altamente ligados às coisas materiais, meu carro, minha casa, meus bens, minha empresa. Ai, eu não posso ir ao culto, eu estou ocupado, eu estou preocupado com o amanhã e o que é que eu vou deixar para os meus filhos. Meu irmão, deixa eu lhe dar uma dica preciosa da parte de Deus. Descansa no Senhor. Descansa. Aquele que tem te dado nunca deixará você padecer. Deus é fiel. Então, concluindo essa lição, todos enfrentamos desafios diariamente, mas as orientações bíblicas e da nossa lição, aqui da nossa EBD, é confrontarmos as nossas fraquezas e tentações em relação a essa distinção, riqueza, pobreza, e buscarmos a Deus, a sua palavra, a sua sabedoria, a sua força, e optarmos pelo caminho que agrada ao Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nos veremos em breve, em nome de Jesus. Olha, não esqueça, Plena Unção, aqui na Rua Amaral 95, no Andaraí. Esperamos por você.